razão pela qual aeronaves pesando dezenas ou centenas de toneladas podem voar é inseparável dos motores avançados e do excelente design aerodinâmico. Os aviões civis modernos geralmente usam motores turbofan. O ar é primeiro sugado pelas pás da turbina e depois dividido em dois caminhos. Um passa pelo duto externo frio, diretamente para a cauda, e o outro entra no compressor. O design do compressor é muito engenhoso. Através de uma combinação especial de ângulos das pás do rotor e do estator, o ar é constantemente desviado, realizando assim a compressão do ar. Por que é necessário comprimir o ar? Isso ocorre porque quanto mais alto voamos, menor é o teor de oxigênio no ar, e o combustível não pode queimar eficientemente. O ar comprimido pelo compressor será completamente misturado com o combustível de aviação e inflamado na câmara de combustão, produzindo gases de alta temperatura e alta pressão, que impulsionam a rotação da turbina, gerando finalmente um empuxo poderoso. Note que, como a turbina e o compressor estão conectados coaxialmente, a rotação da turbina também alimenta o compressor, aumentando ainda mais a eficiência do motor. O ar que flui pelo duto externo frio não está apenas de passagem, ele pode dissipar o calor do motor e fazer com que o combustível não totalmente queimado queime novamente, permitindo que o motor produza um empuxo mais forte com o mesmo consumo de combustível. No entanto, apenas um empuxo poderoso está longe de ser suficiente. O avião também precisa ter uma forma que atenda aos princípios da aerodinâmica para poder voar, especialmente o formato das asas. Elas permitem que o ar percorra uma distância maior na parte superior do que na inferior, ou seja, a velocidade do fluxo é maior na parte superior. De acordo com o princípio de Bernoulli, onde a velocidade do fluxo é maior, a pressão é menor. Portanto, forma-se uma diferença de pressão entre a parte superior e inferior da asa, gerando assim a sustentação. Quando a sustentação supera o peso do avião, ele pode decolar. Então, a questão é, como fazer com que a sustentação supere o peso do avião? Além de aumentar o empuxo do motor, existem na verdade duas outras maneiras. A primeira é ajustar os flaps e os ailerons, para aumentar a diferença de pressão entre a parte superior e inferior da asa, aumentando assim a sustentação. A segunda é aumentar o ângulo de ataque da asa, controlando o elevador, fazendo o nariz do avião inclinar-se para cima, aumentando assim a sustentação gerada pela asa. Agora, vamos dar uma olhada no processo do avião, desde a decolagem até o pouso. Durante a decolagem, o piloto acionará o motor turbofan para que a aeronave continue acelerando. Em seguida, o piloto ajustará as superfícies de controle, como os flaps e os estabilizadores, para aumentar a área da asa e a sustentação. Quando a velocidade atingir os requisitos de decolagem, o piloto puxará o manche, fazendo o nariz da aeronave subir. Com o aumento da sustentação, a aeronave deixará lentamente o solo e começará a subir continuamente. Após atingir uma certa altitude, o piloto recolherá o trem de pouso e ajustará os flaps, estabilizadores e profundores, para que a sustentação gerada pelas asas e o peso da aeronave atinjam um equilíbrio, assim, realizando o voo de cruzeiro e reduzindo o consumo de combustível. É importante notar que as curvas da aeronave não são totalmente controladas pelo leme, pois uma curva tão direta produziria uma força centrífuga muito forte. Então, o piloto controlará os ailerons, fazendo com que a sustentação de uma asa seja maior que a da outra, fazendo com que a aeronave role, ou seja, incline-se durante o voo. Isso aumenta a força centrípeta, e para evitar derrapagens, o piloto também precisa ajustar o leme simultaneamente. Durante o pouso, o piloto reduzirá gradualmente o empuxo do motor, permitindo que a aeronave desça em um ângulo específico, e ao atingir a altitude de pouso, o piloto ajustará as superfícies de controle, como flaps e estabilizadores, e baixará o trem de pouso, permitindo que a aeronave desça suavemente e pouse gentilmente na pista. Para aumentar a resistência, o piloto acionará os spoilers nas asas, bem como os reversores de empuxo do motor. Os reversores não fazem o motor girar ao contrário, mas redirecionam parte do fluxo de ar, encurtando assim a distância de rolagem.